Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira aqui com você, mais uma vez em nosso canal, e hoje especificamente para te falar sobre um povo não muito conhecido nas Escrituras. Você conhece os queneus? Bom, então você hoje vai conhecer esse povo não tão expressivo, tão conhecido nas Escrituras, mas eu preciso sempre pedir a você para comentar, para você curtir, para você compartilhar esse vídeo, para você de alguma forma também se tornar parte desse nosso canal. E em algum momento aqui você vai ter à minha direita ou esquerda um QR Code que você poderá contribuir para esse canal, a fim de que a gente possa também fazer mais, fazer um melhor, fazer para mais pessoas, para muita gente e chegar a muitos outros lares e chegar a muitas outras pessoas. Então, tendo feito isso, vem comigo para você conhecer quem são os queneus. Bom, hoje eu quero te chamar a atenção para um povo que a maioria não conhece. Aqui em nosso canal a gente sempre vai de maneira mais corriqueira na série Mulheres Notáveis, ou na série Você Entendeu Errado, ou na série Sermão Expositivo, ou Pregador Expositivo, ou Exposição Bíblica, como queira. Mas vez ou outra a gente traz um assunto que é relevante, e hoje eu quero te chamar a atenção para um povo que a maioria não conhece. Um povo que nunca recebeu uma tribo em Israel, um povo que nunca teve um território, um povo que nunca teve um rei. Esse povo trata-se dos queneus. E eu quero ler a referência primeira que a gente tem, a menção desse povo mais especificamente, no livro de Juízes, capítulo 1 e verso 16, que diz assim: Os filhos do queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad. Foram e habitaram com este povo. Bom, quem eram os queneus? Os queneus eram estrangeiros, descendiam da família de Jetro, que era o sogro de Moisés, como o próprio texto diz. Viviam na região entre o sul da Palestina e as áreas montanhosas do Sinai, era naquela região que eles viviam. E o texto de Números capítulo 10, verso 29 ao 32, vai nos informar que eles, na saída do povo de Israel do Egito, eles resolvem acompanhar o povo de Israel no deserto, resolvem estar junto com o povo de Israel no deserto. E é interessante que muito tempo depois, a Bíblia vai dizer que lá em 1 de Samuel, capítulo 15, verso 6 especificamente, quando Deus está dando ordem a Saul para destruir os amalequitas, é muito interessante que o texto vai dizer que Deus, ao dar a ordem a Saul para destruir os amalequitas, Deus manda primeiro retirar os queneus antes de destruir os amalequitas. O que me chama a atenção é que Deus lembra desse povo 430 anos depois. E lembra por quê? Porque esse povo acompanhou Israel, tratou bem Israel, semeou de maneira positiva na vida de Israel, na caminhada do deserto, entre tantos outros povos que não foram amigáveis com Israel na travessia do deserto. É muito interessante que a memória de Deus, ela alcança aquilo que nós já deixamos para trás. A gente usa o termo memória de Deus, Deus é onisciente, mas é para que a gente entenda. A memória de Deus, ela alcança o que você já esqueceu, o que eu já esqueci, o que nós já esquecemos. A memória de Deus alcança o que você já deixou para trás. Um outro detalhe muito interessante sobre os queneus é que quando você vai lá para 1 de Crônicas, capítulo 2, verso 55, o texto diz que uma das famílias, ou algumas das famílias dos escribas, eram descendentes dos queneus. Veja só, esse povo não só caminhou com o deserto, os queneus não só caminharam com Israel no deserto, esse povo não só caminhou no deserto com Israel, mas também ajudaram a preservar as escrituras, a transmitir as escrituras para gerações futuras. Olha que coisa! E mais uma vez, esse povo era um povo estrangeiro.
Isso mostra que Deus não é um Deus da etnia, ou seja, um Deus que não tem etnia, mas um Deus que tem um povo de fé. Não importa a raça, não importa a etnia, não importa também a origem. Deus não tem etnia, Deus tem um povo de fé. Mesmo discretos, deixaram uma marca que atravessou a história, que atravessou gerações. Percebe? Um povo que o texto bíblico está fazendo menção deles, mas de uma maneira bem discreta, de modo que eu e você provavelmente não conhecíamos. Deus escreve sua história, a história dele, por meio de gente que serve sem reconhecimento. É o seu caso? Deus escreve a sua história por meio de gente que o serve sem reconhecimento. Talvez não conheçam seu nome. Talvez você não esteja debaixo dos holofotes. Mas Deus ainda vê a fidelidade silenciosa de muitos de nós. É por isso que eu quis trazer essa palavra hoje, para ser uma palavra incentivadora para você entender o quanto, mesmo que muitos não o reconheçam, muitos não saibam quem você é, mas o Eterno sabe. E quantas histórias discretas Deus está escrevendo por meio de pessoas que o mundo quase não percebe. E a gente precisa saber disso. Ainda que eu fale em forma de pergunta, mas é só para nossa reflexão. Mas eu posso também dizer que há muitas histórias discretas que Deus está escrevendo por meio de pessoas que o mundo quase não percebe, ou talvez nem perceberá. Talvez você seja essa pessoa, talvez você seja uma delas. Mas saiba que mesmo que eu não lhe conheça, mesmo que muita gente lhe conheça, mas o Deus que está escrevendo a história através da sua vida de modo indiscreto é aquele que deixa registrado, como deixou registrado a história dos queneus nas Escrituras Sagradas. Deus te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.